Jesus nosso Senhor esteja em cada coração. Nesta linda manhã de terça-feira, uma dádiva em que Deus nos concede, te convido a sentar-se à mesa e desfrutar do pão da vida, que é a bendita palavra de Deus em nosso devocional diário. Hoje, nossa história será sobre o ladrão salvo na cruz. No Evangelho reportado por Lucas, capítulo 23, dos versos 40 ao 43, diz assim: Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos temes a Deus, estando sob igual condenação? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, o mestre, com um olhar turvo, talvez com a voz embargada, lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A história de salvação do ladrão agonizante é um exemplo notável do poder de salvação de Cristo e de sua abundante disposição para receber a todos os que se entregam a Ele. No Evangelho de João, ele nos diz: Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa qual seja a condição ou a cova mais profunda em que o homem tenha caído, a graça de Deus o alcançará. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz assim, no capítulo 1, verso 18: Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Quero que reflitam, amados, que o nosso Senhor Jesus, no momento que salvou esse malfeitor, estava no seu ponto mais debilitado. Ele havia sido prensado no Getsêmani, ultrajado por Anás, Caifás, Herodes e o próprio Pilatos. Mas agora havia alcançado o seu nível mais torturante, o ápice da sua agonia, pois estava despido de sua túnica e cravado naquela cruz sangrenta. Ao seu redor uma multidão de algozes que zombavam e gargalhavam de nosso Senhor, que agonizante estava indo de encontro com a morte. Então nos remete ao que Isaías nos disse em 53, verso 12: Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quão glorioso, amados, é saber que o Salvador agonizante salvou o ladrão da cruz. Pois agora temos a absoluta certeza de que muito mais o fará, agora que vive e reina para sempre. Pois no terceiro dia, após romper com as ataduras da morte, arrancando o aguilhão da própria morte, deu seu brado de vitória, dizendo: Todo o poder me é dado, tanto nos céus como na terra. Não é somente a debilidade de Jesus que se faz memorável a salvação do ladrão penitente. É o fato de que o criminoso ouviu diante dos seus próprios olhos. É possível que você e eu, por alguns instantes, se coloque em seu lugar a imaginar que alguém que está suspenso na agonia de uma cruz poderia facilmente crer que ele era Senhor da glória e iria para o seu reino? Não seria pouco a fé
para crer em um momento assim que este Jesus era Senhor e Rei. Tenho que te dizer que se o escritor dos Hebreus pudesse acrescentar mais um versículo ao 11 de Hebreus, certamente ele falaria da fé deste ladrão, que creu em um Cristo crucificado, ridicularizado e agonizante. E clamou a ele como alguém cujo ele tinha certeza de que possuía um reino. Vale recordar que também ele estava rodeado de zombadores. Este homem ouviu os sacerdotes, os líderes religiosos, os príncipes das sinagogas, carregados de orgulho quando escarneciam de Jesus. Não obstante, a própria multidão do povo emitiam em uma só voz a unirem-se junto com eles em zombaria. Seu próprio irmão de crime também dele zombava, e ele também o fez por um breve momento. Mas alcançado pela divina e sublime graça de Deus, foi transformado e creu em Jesus. Apesar de que seu estado também era de ser desprezível diante daquela multidão, mas mesmo diante de todas as circunstâncias e totalmente desfavorável, a fé que o alcançou rompeu as barreiras do impossível e tornou a sua confiança inabalável. Como uma rocha saliente no meio de torrentes de água, ele declarou com sobriedade a inocência desse Jesus, de quem, na maioria, os outros blasfemavam. Nenhum outro membro do seu corpo estava livre, exceto sua língua, e ele a utilizou sabiamente para repreender o malfeitor da esquerda e defender ao seu Senhor. Sua fé tornou-se um valente testemunho e uma confissão ousada. Não vamos aqui elogiar o ladrão, mas temos que enaltecer com grandiosidade a graça divina que proporcionou àquele ladrão tamanha fé, que logo e merecidamente foi salvo por meio desta fé tão grande e tão perfeita, que rapidamente o preparou para uma felicidade eterna. Vejam o poder do Espírito Santo, aquele que Jesus disse que enviaria e que convenceria o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Só ele poderia produzir tal fé em um solo nada promissor e em um clima tão pouco propício. Eis aqui um homem diferente do velho Adão, que prontamente reconheceu a sua culpa e miserabilidade, que não procurou um pedaço de pano e nem folhas de figueira para cobrir ou tapar o seu pecado. Ele estava diante do Senhor da Justiça, enfrentando a sua sentença de morte. Mas naquele momento reconhece que estava na cruz por justiça, mas aquele que entre eles estava era justo e inocente. E além do mais, possuía um reino. Então ele se dirige a ele numa humilde oração, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alcançado pela imensurável graça, ele sai daquele momento da morte para a vida e do reino das trevas para a sua maravilhosa luz.